Hoje eu vou te falar qual vai ser a nota de corte do concurso de auxiliar de promotoria do Ministério Público de São Paulo. Olá estudante, tudo bem? Eu sou o professor André Ian e é um prazer em tê-lo aqui no meu canal. Esse vídeo aqui é um vídeo que eu vou falar da nota de corte do concurso de auxiliar de promotoria Ministério Público de São Paulo, certo? Na verdade, o que eu vou falar aqui vai ser errado. Por que vai ser errado? Porque não é recomendável que se fale isso para quem está estudando, porque é muito variável, as coisas mudam e não necessariamente a projeção que eu vou passar vai ser a realidade. Mas eu acredito que os benefícios de saber tudo que eu vou falar nesse vídeo é melhor do que se você não soubesse. E aí você pode conseguir se preparar conhecendo melhor aonde você está entrando se você vai fazer essa prova de auxiliar de promotoria do Ministério Público de São Paulo. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Então aqui eu vou citar o concurso anterior de auxiliar de promotoria e, através de algumas mudanças que ocorreram no edital e também projetando as diferenças que existiam no concurso público em geral, nos concursos lá em 2014 e agora em 2019, eu vou tentar te passar qual vai ser a nota de corte desse próximo concurso que vai ter de auxiliar de promotoria Ministério Público de São Paulo, certo? Então, antes de tudo, a gente precisa fazer o seguinte, a gente precisa olhar como que foi o passado, certo? Eu fiz essa prova, a última que teve de auxiliar de promotoria, então por isso que eu vou te mostrar o que aconteceu. Não fui nomeado, fiquei no cadastro reserva, não fui nomeado, portanto não fui aprovado, certo? Então eu vou te falar onde que eu errei, aonde foi o detalhe que eu errei na preparação e aquilo que você deve se atentar mais, porque aonde pode ser que uma questão a mais ou a menos faça toda a diferença, tá certo? Então vamos para a tela que eu vou te mostrar a projeção, uma tabelinha do que eu acho que vai acontecer, certo? Então olha aqui, já estamos aqui na tela, essa aqui pessoal, então é o concurso de 2014, foi o concurso anterior de auxiliar de promotoria, tá certo? A gente pode identificar aqui que as matérias que caíram na prova foram quais? Português, matemática, história, geografia, legislação e atualidades, tá certo? Português foram 25 questões, agora mudou, serão 20, certo? Matemática foram 15 e agora também serão 15. História e geografia caíram 6 questões, agora serão 5. E aqui embaixo é onde onde vai fazer diferença aqui, ó, legislação. Caíram só 2 questões da outra vez, agora vão cair 5 questões também. Mas isso pode ser bom, pode ser ruim, eu já vou te explicar daqui a pouco. E atualidades, que agora não cai, certo? Não vai cair atualidades este ano para a prova de auxiliar de promotoria, vai cair informática. Então caíram 6 questões de atualidades na última prova, mas esse ano vão cair 10 questões de informática e isso vai fazer total diferença. Então foram 60 questões, certo? Como são agora também. Então veja só, eu fiz essa prova, como eu disse, concurso 2014, e aqui ao lado, na coluna ao lado, estão os meus erros, certo? Eu errei 8 questões nessa prova, então eu acertei 52 questões das 60. Veja, de português tiveram 25 questões, eu errei 4, pessoal, eu errei 4 questões. Então aqui foi aonde ocorreu a maior discrepância na minha nota, aqui que fez total diferença. Normalmente, as pessoas, aquelas que dizem que são de humanas, costumam ir melhor em português e não gostam de matemática, são ruins em matemática. E existem outras pessoas, que é o meu caso, sou melhor em matemática e não me dava tanto bem em português. Então, por isso que esse aqui é o resultado que você consegue ver. Aí, matemática eu não errei nenhuma, história também não, geografia eu errei 2, legislação só tinha 2, eu acertei as 2, e atualidades eu errei 2 das 6 questões que tinham, certo? Então, com esse resultado aqui, 52 acertos, certo? Dá um pouquinho mais de 86% de acerto no geral da prova. Eu não consegui ser aprovado com esse desempenho, certo? Não consegui ser aprovado. Então, esses 4 erros aqui de português foi onde fez a maior diferença para mim. Não se pode errar 4 questões de português com banca VUNESP, certo? Independente do concurso, banca VUNESP, tendo 25 questões, não se pode errar 4 questões de português, pessoal.
português não se pode errar praticamente nenhuma. Isso aqui é exagerado, é erro exagerado e é isso que fez total diferença. E onde que eu fiquei na minha classificação com esses erros aqui? Veja só. Eu separei aqui até onde, mais ou menos, eu arredondei, tá bom, pessoal? Eu arredondei aonde foram chamados as pessoas, certo? Isso aqui é para o concurso da capital, tá certo? Fiz para a região aqui da capital, então essa aqui é para a região da capital. Chamaram aproximadamente 300 pessoas. Então foram nomeadas 300 pessoas, até o número 300. Essa pessoa aí, esse pessoal que ficou até o número 300, eles acertaram 54 questões da prova, 54, erraram só 6, portanto 90% de acertos, certo? Desempenho de 90%. Eu errei 2 a mais, só errei 2 a mais e fiquei, olha aqui, ó, 600, acho que foi 601 ou 602, não lembro, mas arredondando aí, eu fiquei em 600 na classificação geral, 600, pessoal. Com 2 questões a mais, eu caí o dobro das posições. Olha só, em vez de ficar em 300, eu fiquei em 600, errando 2 questões a mais. Então, olha só como cada questão faz toda a diferença. Aqui você já consegue ver o que vai acontecer para o futuro. Não vai sair muito disso. Se a prova não mudar muito, e é o que eu acho que vai acontecer, no que diz respeito à dificuldade, certo? Não vai mudar muito. E aí, cada questão vai fazer toda a diferença. Uma questão a mais, eu já ficaria mais para cima, mas ainda não seria chamado também. E 2 questões a mais, provavelmente eu teria sido nomeado, certo? Então, olha só como que faz a diferença. Voltando aqui comigo então, isso é só para você ver como já dá para fazer uma projeção, certo? Porque você vê que não se pode errar quase nada para você conseguir ser aprovado e mais, se você quiser ser chamado rapidamente, certo? Ali nos primeiros meses depois do resultado final do concurso, você precisa praticamente gabaritar a prova. E teve gente que gabaritou essa última prova que eu te mostrei no último concurso. Eu não lembro quantos agora, se foram uns 4, 5, enfim, mas teve muita gente que gabaritou e uma quantidade enorme também que errou só uma questão. Então, isso aqui vai se repetir, certo? Agora, pode ser que ocorram mais erros, porque uma mudança aí vai fazer toda a diferença, que é informática. Informática, o pessoal costuma ter um desempenho um pouco menor. Geral, assim, falando de concursos, em geral, a quantidade de erros em informática costuma ser um pouco maior, porque são detalhezinhos mais difíceis realmente de você pegar, e às vezes a banca pega algum detalhe que costuma fazer com que muitos errem. Então, informática pode fazer diferença, mas existem outros pontos que é o contrabalanço dessa história. Por exemplo, legislação. Caíram só 2 questões de legislação na última prova. Ok, fácil de acertar, você pensa, só 2 questões, mas caiu mais coisas de legislação no edital, pediu mais coisas do que agora só pediu, pessoal. Alguns artigos do Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, só alguns artigos ali dos deveres, responsabilidades e 5 questões para isso. Então vão ser questões muito fáceis de acertar. Então isso aí que pode ser que incorreria em erro na prova passada, agora vai ser mais fácil sim. Vai ser mais fácil essas perguntas, 5 questões de legislação, tá certo? Mas agora eu vou te mostrar a projeção que eu fiz, certo? Com base nessa análise. Eu vou te mostrar, vamos para a tela. Então veja aqui, voltamos para a tela, então veja só essa tabela. Agora concurso 2019, esse ano, pessoal, concurso 2019, o que eu acho que vai acontecer? Bom, disciplinas que vão cair: português, matemática, história, geografia, legislação e aqui, ó, informática, certo? Informática é a novidade. Serão 20 questões de português, então, 5 a menos que no último, 15 de matemática é a mesma coisa, história e geografia 5, legislação, como eu já citei, são 5, informática, falei também, são 10 questões. Bom, 60 questões continua sendo o total desta prova, tá certo? Vamos lá, então, fazer uma projeção. Na próxima coluna aqui, eu chamei essa coluna de erros dos nomeados. Significa o quê, pessoal? Quem quer ser chamado, aprovado logo nos primeiros meses, precisa acertar quantas questões? É isso que eu quis dizer aqui. Quantas questões que essas pessoas precisam acertar, ou enfim, quantos no máximo de erros que elas podem ter para ser chamado o mais rápido possível. Eu considerei aqui
um total de 2 erros, pessoal. Quem quer ser chamado logo precisa errar no máximo 2 questões. E você pode ter certeza, os erros das pessoas que vão estar lá nas primeiras colocações vão ser 2 erros no máximo e provavelmente vão ser erros na parte de informática, certo? Isso aqui, pessoal, é estatística, é só você olhar todo o histórico dos concursos. Então, os primeiros colocados, eles não vão errar quase questão nenhuma e se errarem, provavelmente vão errar em informática. Agora veja por que é isso aqui. Português e matemática, para quem está acostumado aí, cai em todo concurso. As pessoas já estudam há muito tempo, então é muito provável que muitas delas gabaritem essa parte. História e geografia, isso aqui é coisa que vem desde lá do ensino médio, tá bom, pessoal? Isso aqui não muda, então não tem muita novidade aqui. Por isso, quem fizer um bom trabalho e tiver uma base boa, principalmente, vai conseguir acertar todas essas questões. Legislação, ninguém pode errar legislação, pessoal. Ninguém. Eu vou fazer uma apostila de questões aqui inéditas, certo? Vou colocar no canal, vou fazer aulas sobre o que vai cair em legislação também, tudo gratuito aqui no canal. E você pode ter certeza, quem vê isso aqui, quem vê essas aulas e treinar algumas questões, não vai poder errar. Os primeiros colocados não vão errar e quem ficar lá para 100, 200 não vai errar isso aqui. Não pode errar essas 5 questões. Já a informática, foi o que eu disse, é um pouco mais relativo. Pode acontecer de a banca perguntar detalhes que façam a diferença. Então, se houver erros, acredito que aqui é onde vai ter a maior margem de erros. Eu coloquei aqui 2 questões. Então, quem quiser ser chamado logo, precisa errar no máximo 2 questões, certo? 58 questões de acerto. E aqui eu coloquei na tabela do lado de novo, são os erros para ter esperanças. Então, quem quer ter alguma esperança de ser nomeado no futuro, mesmo que demore aí alguns anos, eu acredito que o máximo de erros que essas pessoas podem ter é 4 ou 5 erros, pessoal. 4 ou 5 erros na prova inteira. Veja, eu errei 8 na última prova, eu não fui chamado. Quem errou 6 ainda conseguiu ser nomeado, certo? Quem errou 6 foi nomeado no último concurso, lembrando que estou falando da capital. Mas para o interior também não muda muito, porque costuma ser proporcional, são menos vagas, mas são menos concorrência, logo a nota de corte acaba ficando mais ou menos no mesmo lugar, certo? Então veja, se você quer ter esperanças, provavelmente esta é a situação. Como eu disse, normalmente as pessoas que são boas em humanas não são tão boas em matemática e quem é bom em matemática não é tão bom em português. Então eu coloquei aqui o máximo de erros que você pode ter. Somando português e matemática, eu considero que é 1 ou 2 erros no máximo, certo? 1 ou 2 erros no máximo. Então aqui é a margem de erro que você pode ter. 1 ou 2 erros no máximo, somando tudo de português e matemática. Eu acredito que se você errar até 2, ainda dá para ter alguma esperança, certo? Mas acumulando com o quê? História e geografia. História e geografia são 10 questões, somando as duas, no máximo 1 erro. Se você ter no máximo 1 erro, somando as duas, história e geografia, ainda dá para ter esperança. Legislação, como eu disse, não é para errar. Ninguém pode errar essas 5 questões de legislação. Não vai poder errar, pessoal. Porque isso aqui é questão que todo mundo vai acertar. Acredita no que eu estou te falando. E em informática, eu continuei aqui com 2 erros no máximo, certo? Para você ter alguma esperança. Então, somando aqui, então uma somatória de 4 ou 5, né? Dependendo aqui se é 1 ou 2 erros em português e matemática aqui em cima. Então, eu acredito aqui que essa é a situação que vai fazer você ter esperanças para ser chamado. Agora eu vou te trazer uma outra tabela, que é a última tabela, que é a tabela de fato da nota de corte. Então, qual vai ser a nota de corte segundo essa projeção que eu fiz? Veja só, acredito eu que quem vai ficar nas primeiras colocações, entre os 20 primeiros aí, é quem errar uma ou quem acertar tudo. Então, quem acertar tudo, erros 0, ou errar apenas uma, ou seja, a nota de corte 59 a 60, são as pessoas que vão ficar nas primeiras colocações e vão ser chamadas rapidamente. Esse aqui, para mim, essa é a projeção, para mim, de quem vai ser chamado rapidamente. Quem vai ficar depois, então, de 20º para cima, até a posição 100, mais ou menos, isso aqui é uma projeção, pessoal. Pode ser que a pessoa erre 3 questões e fique em 5º lugar, certo? Ou pode ser que a pessoa erre 3 questões e fique fora do concurso, fique para lá de 400, 500. Então isso aqui é uma projeção do que eu acho. Então eu acho que quem errar 2 ou 3 questões vai ficar mais ou menos aí até a posição 100 na classificação geral.
Então é quem acertar de 57 a 58 questões. E quem vai ficar até a posição 300, ó, que foi justamente mais ou menos o último nomeado que teve aqui para a capital, vai ser quem vai errar 4 ou 5 questões no máximo, que foi o que eu já falei na tabela anterior. Quem errar 4 ou 5 no máximo, eu acho que pode ter chance de ficar até a mesma posição, em 300 mais ou menos, e de repente pode ser chamado. Eu acho que vão nomear um pouco menos de pessoas do que foi nesse último concurso, porque essa é a projeção geral de todos os concursos. Está diminuindo a quantidade de vagas, então eu acho que não vão chegar a chamar 300 pessoas de novo. Talvez chamem umas 200, por exemplo. Então eu acho que tem chance de ser chamado quem errar no máximo 5 questões. Então eu acredito que a nota de corte em relação ao concurso anterior vai subir. Quem errou 6 questões no último concurso foi nomeado, certo? Quase todos foram. Mas nessa prova aqui eu acredito que precisa errar uma a menos para ter alguma chance de ser nomeado no futuro, tá certo, pessoal? Então volta aqui comigo na tela, isso aqui eu acho que é a projeção. É o que vai acontecer nesse ano aqui de 2019 para esse concurso de auxiliar de promotoria do Ministério Público de São Paulo, certo? Lembrando, isso aqui que eu estou fazendo nem é muito correto, porque isso mexe com a ansiedade, com a emoção de cada pessoa e às vezes ela não está preparada para aceitar esses números que eu dei. Por exemplo, a maioria das pessoas que provavelmente está vendo isso aqui vai achar que isso aqui é fantasioso, que eu estou inventando coisa, né? Mas pesquisa, você vai ver que foi mais ou menos isso que aconteceu no último concurso, trouxe os números aqui, e a outra maioria, que é a maioria que já fica desesperada, vai falar, nossa, é impossível, não vou conseguir ser aprovado. Então, acredito que você tem que pegar essas informações a seu favor. Você pega para conhecer o mundo onde você está entrando, certo? Para conhecer a história, cada concurso é uma história. Então você tem que conhecer a história desse concurso, saber onde você está entrando e se preparar adequadamente. Você tem que ver que o detalhe fará toda a diferença, tá bom? Então eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Então se você quiser mais análises iguais a esta que eu fiz e também aulas gratuitas, se inscreva no canal aqui embaixo, certo? Vamos até voltar para a tela aqui, ó. Análise dos concursos e aulas gratuitas, inscreva-se aqui embaixo, porque assim você vai já receber os conteúdos que eu postar gratuitamente, tá certo? Então eu agradeço a sua presença até aqui, muito obrigado e até a próxima!